5,5 milhões de mulheres no Brasil sofrem com a compulsão alimentar. Se você é uma delas, eu tenho certeza que você vai entender o que eu vou dizer agora. Seria mais fácil pensar em lidar com uma doença normal do que ter que se controlar na frente da comida. Porque comida é uma das únicas coisas que você nunca vai poder excluir da sua vida. Seja bem-vindo, eu sou Isabela Braga, hipnoterapeuta especialista em compulsão alimentar. E aqui no canal você encontra tudo sobre os transtornos alimentares, como a sua mente pode te ajudar a ter autocontrole e tudo aquilo que pode te ajudar a finalmente ter uma vida mais leve e equilibrada. A compulsão alimentar é um transtorno mental que gera muito sofrimento. Se você ainda não sabe o que é compulsão alimentar, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de um vídeo onde eu explico exatamente o que é compulsão alimentar. Mas eu quero mostrar para você algumas dores de quem vive com a compulsão. São poucos os casos de pessoas que sofrem com compulsão alimentar e não acabam ganhando peso ao longo do tempo. Isso porque numa crise de compulsão, e aqui a gente está falando de um descontrole muito grande, existe uma ingestão calórica enorme que pode chegar a 5, 6, 7 mil calorias em uma crise de compulsão. Então o corpo acaba ganhando mais peso ao longo do tempo. E isso vai gerando uma outra dor que eu vou falar agora, que é da baixa autoestima. Toda mulher que vai ganhando peso vai se conectando com a sua autoestima. E muitas delas não conseguem sentir autoconfiança suficiente para manter a autoestima elevada. A gente ainda tem essa crença de que o corpo magro é o corpo bonito. E muitas vezes, quando você não se sente magra, você não se sente bonita. Então, a compulsão ela impacta diretamente na sua autoestima e na sua autoconfiança. E quando a gente fala de autoconfiança, a gente não está falando só no quanto você se sente bonita. Isso impacta várias áreas da sua vida onde você não sente autoconfiança para ser quem você é. E muitas vezes você pode acabar até evitando de viajar, ir para um lugar que tem praia, piscina, porque você não se sente confiante o suficiente para mostrar o seu corpo, até usar um vestido mais curto. Então, a autoconfiança, ela impacta várias áreas da sua vida. E também tem um alto impacto na saúde. Acho que eu não preciso dizer que uma alta ingestão calórica pode impactar tanto na diabetes, quanto no colesterol e um monte de coisas que impactam muito na saúde. É muito comum uma pessoa que sofre há muito tempo com compulsão alimentar desenvolver outros problemas de saúde. E aqui eu quero falar da quinta dor, que é o pensamento viciado em comida. Deixa eu contar um pouquinho da minha história para você. Eu me lembro quando eu sofria com a compulsão alimentar, que a primeira coisa que acontecia quando eu ia dormir era que eu ficava pensando no que eu ia comer no dia seguinte. Eu acordava, abria o olho e a primeira coisa que eu pensava era o que eu vou poder comer hoje. Isso porque eu vivia num ciclo de restrições e compulsões. Então, quanto mais compulsão eu tinha, mais eu restringia aquele alimento no dia seguinte. Isso fazia com que meu cérebro se estressasse e tudo aquilo que a gente é proibido, a gente foca. Já aconteceu de você perceber, nossa, que eu não posso comer um determinado alimento porque eu preciso fazer um exame de sangue, ou eu não posso beber uma taça de vinho porque daqui a 48 horas eu vou fazer um exame de sangue e vem aquela vontade louca de beber essa taça de vinho. A sua mente funciona desse jeito. Quando você não pode alguma coisa, ela vai focar naquilo. Então, o pensamento viciado em comida, o pensamento obsessivo, é uma dor muito comum de quem sofre com a compulsão. Além, é claro, de falar de outra dor que é muito sofrida para quem sofre com a compulsão, que é culpa e vergonha. Geralmente, quem tem compulsão alimentar se sente uma fracassada, acha que a culpa é dela, que ela não consegue se controlar, que ela não tem força de vontade suficiente para manter aquele descontrole longe da vida dela. Mas na verdade, a compulsão é uma doença, existem diversos fatores que fazem com que essa pessoa entre numa compulsão. E aí ela entra num ciclo autopunitivo de sentir muita vergonha por tudo aquilo que ela fez e se culpar demais. E a gente sabe que pensamentos autodestrutivos geram impacto em várias áreas da vida. A sétima dor, que é muito comum, é o aumento da chance de você desenvolver outros transtornos alimentares, como anorexia, bulimia e vigorexia. Isso porque um transtorno pode levar a outros transtornos, então dificilmente um transtorno ele é isolado. Geralmente quem tem compulsão acaba querendo compensar no dia seguinte tudo aquilo que ela comeu. E muitas vezes ela acaba através do exercício físico querendo compensar, fazendo muita academia, caminhando mais, correndo mais. E isso é a vigorexia. Então a gente precisa sempre ter esse olhar atento para entender que um transtorno pode
pode levar a outros. A oitava dor, e para mim ela é uma das mais sofridas, é o impacto nos relacionamentos pessoais. Quando eu desenvolvi os meus transtornos há muitos anos atrás, eu acabei me isolando muito. Eu não quis me abrir para ninguém, nem para o meu parceiro, nem para os meus familiares. Eu acabei me abrindo só para as pessoas que fizeram parte do meu tratamento. E isso é um grande impacto na vida das pessoas, porque quem sofre com um transtorno já se sente muito sozinho e acaba se isolando ainda mais. Falando em isolamento, a gente vai para a nona dor, que é o isolamento social. Quem sofre com a compulsão acaba deixando de ir em eventos, de participar de jantares, de visitar familiares pelo medo de sofrer o descontrole. Então esse é um forte impacto que acaba acontecendo em quase todas as pessoas que sofrem com a compulsão. E a décima dor, que não é a última, mas ela é muito importante de ser falada, é o impacto no trabalho. Muitas vezes, quem está sofrendo ali com aquele transtorno pensa tanto em comida que não consegue focar no trabalho. Então, com certeza, pode gerar um forte impacto na maneira como ela se relaciona com o trabalho dela. Bom, eu já falei de 10 dores de quem sofre com compulsão alimentar. E agora eu vou falar as 3 últimas dores que muitas pessoas não sabem e muitas vezes não percebem. Mas antes, curte esse vídeo e compartilha com quem você acha que precisa saber dessa informação. 11ª dor, aumento da chance de desenvolver depressão. Sim, justamente por todos esses diversos fatores que eu falei, da vergonha, da culpa, o isolamento social, o impacto nas relações e até as questões fisiológicas que são impactadas, quem sofre com uma compulsão tem maior chance de desenvolver uma depressão. Penúltima dor, compulsões cada vez maiores por causa da alta descarga de dopamina. Então você começa a se acostuma na verdade o seu cérebro a ter uma alta descarga de dopamina cada vez que você tem uma crise de compulsão. E esse comportamento é viciante, então você começa cada vez mais a ter crises maiores de compulsão, porque o seu cérebro fica buscando cada vez mais dopamina nesses momentos. E chegamos à última dor, uma dor que muitas pessoas não percebem, mas que é muito importante, que é o impacto financeiro. Quem sofre com a compulsão sabe que em um momento de descontrole pode existir uma grande quantidade de comida e por isso mesmo tem muito dinheiro ali envolvido em uma crise de descontrole. E se isso acontece várias vezes na semana, você sabe que você vai ter um impacto financeiro muito grande no final do mês. Teve uma cliente que passou aqui comigo que a gente percebeu que ela gastava uma média de R$4.000 por mês em comida, entre os deliveries que ela pedia nas crises de compulsão, entre todas as comidas que ela buscava na geladeira dela. Quando a gente somou tudo isso e percebeu o valor que ela gastava no mês, ela ficou muito chocada. Mas eu acho que foi a melhor coisa que a gente fez, porque ela percebeu que realmente as compulsões dela eram muito grandes. Então, se você sofre com a compulsão, comece a refletir e veja se a quantidade de dinheiro que está saindo nessa crise de compulsão não é muito grande. Talvez seja exatamente o que você precisa para começar um tratamento com uma equipe que vai te ajudar a sair desse buraco. E hoje eu encerro esse vídeo com esses 13 tópicos importantes por trás da compulsão. Muitas vezes as pessoas não percebem, mas essas são as principais dores de quem sofre com esse transtorno. E lembre-se, mesmo que você não sofra com todos esses tópicos, se você se identificou com algum deles, procure ajuda de alguém que é especialista em transtorno alimentar. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse vídeo, deixe um comentário aqui embaixo. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.